E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Eu sou o professor Matheus Falcão, professor de História, e na nossa aula de hoje o nosso objetivo é continuar, não é? Nossa discussão sobre a maravilhosa civilização grega, uma civilização, um povo que tem um papel determinante para nós, até mesmo hoje, conforme nós já dissemos algumas vezes e hoje vamos retomar isso. Tá certo? Vamos juntos então. Eu coloquei aqui de cara um quadrinho que eu já mostrei para vocês várias vezes, mas é sempre bom bater nessa tecla, não é? A periodização da história grega. Não se esqueça disso. É sempre bom ter isso encaixadinho na cabeça, não é? Pois bem, nós já dissemos aqui que o primeiro período da história dos gregos é o chamado período pré-homérico, já falamos sobre isso, né? Formação dos gregos, aí tem domínio de Creta, aí tem guerra de Troia, não é? Aí tem a chegada dos dórios, nós já falamos isso tudo. Segundo período, nós também já falamos que é o período homérico, que é o momento em que teriam sido escritos, teriam sido pelo menos criados, né? Escritos talvez um pouquinho depois, mas pelo menos teria sido, né, falado ali pelo poeta Homero, aquelas duas obras importantíssimas, a Ilíada e a Odisseia, que tem um tema voltado à Guerra de Troia, não é? E este momento também é o momento em que a sociedade grega se transforma a partir da chegada dos dórios. Quando os dórios chegam na Grécia, a coisa muda, né? A sociedade ela se ruraliza e aquelas cidades que tinham antes basicamente deixam de existir, as pessoas vão para os campos, formam-se os genos. Nós já estudamos sobre isso, estão lembrados? Pois é. E aí, só que essa sociedade, com o passar do tempo, ela se transforma e aí vão ser formadas no chamado período arcaico. Nós estudamos na aula passada, não é? As polis. Não se esqueçam das polis, né? Que são justamente as cidades-estado gregas. Foram várias as polis, né? Várias. E sendo as duas mais importantes, isso aqui tudo a gente já viu, né? Isso aqui tudo nós já vimos, mas teriam sido aí as mais importantes a cidade de Esparta, e nós já falamos sobre a cidade de Esparta na aula passada, como que era essa sociedade espartana, não é? Isso aqui já foi falado, e também a cidade de Atenas. Então essas duas cidades aí são as mais importantes, né? E aquela discussão que a gente fez na aula passada, Esparta voltada para a militarização, Atenas voltada para o conhecimento, o que não quer dizer que em Atenas não havia vida militar ou que em Esparta não havia o conhecimento, né? A questão é o foco das duas cidades, né? Já falamos aí da sociedade ateniense também, eu já falei das reformas jurídicas, falamos de algo isso aqui importantíssimo, a democracia, não é? Democracia ateniense, etc e tal. Pois bem, nessa aula de hoje nós vamos chegar agora ao período clássico, tá? Ao período clássico. Esse período vai do século V até o século IV antes de Cristo e ele é um período marcado por guerras. Guerras na Grécia. Né? Muitas guerras. A primeira e mais significativa que eu vou falar, que nós vamos ver aqui, são as chamadas guerras médicas. Tá legal? Lembre-se disso, guerras médicas. A primeira pergunta que todo aluno faz e que talvez você está pensando aí. Professor, o nome guerras médicas é porque tinham médicos que estavam lutando na guerra? Não, gente, não é por isso, tá? Guerras médicas, esse termo médicas, né, vem de medos. Professor, o que são os medos? Os medos, gente, foram os povos que deram origem ao Império Persa. E nós já estudamos isso. Ah, os persas. Ciro, né? Eu me lembro, professor, de Ciro. Ciro foi aquele cara que unificou o Império Persa. Legal. Então, ele ali entre os persas havia os medos. Por isso este nome. Por quê? Porque foi uma guerra dos gregos contra os persas.
Por isso, médicas, porque vem de Medos, tá legal? Então, Medos, habitantes da Terra-média, né? Como era conhecida a antiga Pérsia. Então foi uma guerra envolvendo os gregos e os persas. Professor, por que que eles envolveram-se nessa guerra? Por que que eles lutaram? Por que que eles começaram a guerra entre gregos e persas? Qual a origem dessa guerra, né? Qual a razão para essa guerra? Pois muito bem, os persas eles declararam guerra aos gregos por uma questão de avanço territorial. Lembrem-se vocês que os gregos eles estavam se espalhando, não é? Os gregos eles fundaram colônias, eles estavam espalhando, até que chegaram no território dos benditos dos persas. Os persas falam, que negócio é esse aí? Né? Por que que esses gregos estão chegando aqui no nosso território? É guerra contra eles. E aí começam as chamadas guerras médicas. Tá legal? E essas guerras médicas têm alguns detalhes, algumas curiosidades muito legais, né? Que reverberam nos nossos dias. Por exemplo, esse termo aqui, ó, maratona. Tenho certeza que você já ouviu falar desse termo. Ah, professor, eu lembro que maratona é aquela corrida grande, né? Que tem as maratonas, que tem nas Olimpíadas. O próprio termo Olimpíadas, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, né? Então, a batalha de Maratona. O que era Maratona? Maratona era uma região. Era uma região da Grécia. E lá houve uma batalha entre os gregos e os persas ali, né? Então, o imperador persa Dário, olha o Dário, professor, já estudei sobre ele. Pois é, Dário, que era rei dos persas, enviou 50 mil soldados para a região de Maratona, na Grécia. Os gregos tinham apenas 11 mil soldados, né? Quem ganhou essa batalha de Maratona? Os gregos. Por isso que foi uma batalha muito festejada, foi uma batalha muito celebrada pelos gregos. Ué, professor, por que os gregos ganharam estando em minoria? Né? Se os persas tinham 50 mil, os gregos tinham só 10 mil, por que os gregos ganharam? As explicações possíveis para isso é uma questão que envolvia o conhecimento dos gregos do seu próprio território. Como a batalha aconteceu em seu próprio território, ficou relativamente mais fácil para eles ganharem. O fato é que eles ganharam, e aí tem um detalhe interessante, que um soldado foi enviado, né? Foi enviado como mensageiro, para informar para os gregos, né? Que ele saiu daquela região da batalha e correu o máximo que ele pôde, porque ele estava muito feliz, né? Porque o seu povo tinha vencido essa guerra e ele correu sem parar, ininterruptamente, por cerca de 42 quilômetros. E aí, quando ele chegou, né, já estava louco ali, informou, todo mundo festejou e conta a tradição que ele morreu logo depois de ter cumprido a sua missão de informar os gregos da vitória deles sobre os persas nessa batalha de Maratona. E em homenagem a ele que os gregos, quando fundaram as Olimpíadas, né? Na verdade, não quando fundaram, porque elas já foram fundadas há algum tempo antes disso, mas eles incluíram nas Olimpíadas, porque as Olimpíadas foram fundadas pelos gregos, e elas eram feitas para homenagear os deuses. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então eles incluíram ali, né, nas Olimpíadas, a competição da maratona, né, em homenagem a esse soldado ateniense que percorreu mais de 40 quilômetros. E até hoje existe a maratona. E ela tem exatamente 42 quilômetros de extensão. É uma prova que exige muito preparo físico, né, dos seus competidores. Eu não me arrisco a correr uma maratona, não sei vocês, tem que ter muito preparo para isso. Não me arrisco a correr nem daqui para o mercado, né? Mas enfim, então é uma prova que exige muita resistência aí, né? Pois bem, e aí nós temos algum outro detalhe aqui importantíssimo, que é a famosa, lendária Batalha das Termópilas. Batalha das Termópilas.
que ficou conhecida pela história, depois foi feita história em quadrinhos, foram feitos filmes, né? A batalha chamada Batalha dos 300, né? Foi feito filme, foi feito história em quadrinhos aí, retratando essa famosa batalha, essa lendária batalha aí dos 300, né? Dos 300 gregos contra um exército incontável dos persas. Então, em 479 a.C., após 11 anos ali, né, da Batalha de Maratona, nós temos o segundo conflito, que foi essa batalha. Xerxes enviou, gente, 300 mil homens, né? 300 mil homens, ajuda dos fenícios, né? Lembra dos fenícios? Ajudaram os persas aqui. Então, os persas enfrentam forças espartanas, né, nos desfiladeiros das Termópilas, por isso Batalha de Termópilas. E Leônidas, então, morreu ao lado de 300 homens. Os espartanos foram pegos de surpresa, né, não estavam preparados para esse conflito, montaram um exército ali de apenas 300 homens que lutaram contra 300 mil. Gente, olha só que loucura. 300 homens contra 300 mil. Olha a diferença. Quem é vitorioso nessa guerra, nessa batalha? Claro que os persas, né? É impossível 300 pessoas vencerem 300 mil. Mas, né? Mesmo depois disso, o que acontece? Essa batalha entrou para a história e conta, né, a tradição que o próprio Xerxes, o rei dos persas, reconheceu isso, ficou admirado pela bravura e pela ousadia e determinação daqueles poucos 300 soldados que lutaram bravamente até a morte, né? E aí nesse sentido. Bom, mas tem uma outra batalha onde os gregos venceram a frota dos persas na chamada Batalha de Salamina, né? Xerxes e seus generais batem em retirada e aí nós temos, gente, a vitória dos gregos. Isso mesmo. Depois das guerras médicas, as cidades-estado elas conseguem se unir e vencer os persas. Então os persas são derrotados nas guerras médicas. Com isso também os gregos são obrigados a retroceder. Eles não podem avançar lá no território dos persas, né? E os persas também não iriam tomar mais o território. É mais ou menos, então, você fica no seu quadrado, você fica no seu território e eu fico no meu, né? Mas os gregos, eles conseguiram manter ali o seu território protegido dos persas. Mas essa guerra aqui dos gregos contra os persas foi muito importante, porque, gente, pelo seguinte, lembrem-se vocês de que a estrutura política dos gregos era descentralizada, era fragmentada, ou seja, cada polis tinha a sua própria política. Eram cidades-estado, eram cidades independentes, cidades autônomas, não é? Cidades autônomas. E aí o que acontece, gente? Como que, aí você pode estar se perguntando, professor, como que os gregos conseguiram vencer os poderosos persas, cada um lutando sozinho? Não, aí que tá. Os gregos, eles tinham uma política fragmentada, mas quando chegou a hora da guerra contra um inimigo, eles precisaram se unir, eles precisaram juntar forças. Quem é que liderou essa união de forças, gente? Atenas, tá bom? Atenas então chegou, chamou todo mundo, falou, galera, vem aqui, né? Chamou todas as polis ali, as principais, e fez uma liga, tá certo? Que era chamada Liga de Delos. Presta atenção, Liga de Delos. Essa liga foi formada, então, liderada por Atenas. Qual o objetivo dessa liga? Juntar esforços para poder vencer os persas, né? Para reunir todo mundo ali e vencê-los. Então, Atenas liderou essa liga. Atenas, então, começou a cobrar tributos, recolher tributos, para fazer um exército forte, uma aliança militar contra os persas, né? Então, Atenas juntou todo mundo, juntou um dinheiro e começou a representar todas as polis, né? Mas aí o que acontece, gente? A guerra acabou, essa liga continuou, Atenas gostou de ser a líder ali, né?
dessa liga, de todas as polis. Atenas começou a lucrar muito, né? Atenas construiu templos, né? Atenas teve obras grandiosas, Atenas viveu um apogeu cultural, né? Viveu um apogeu cultural. E aí, Esparta, Esparta então começou a olhar para isso e falou assim, isso aí tá errado. E aí juntou algumas polis e falou assim, fulano, vem cá, você tá vendo que Atenas está só enriquecendo às nossas custas? Você tá vendo que Atenas está ganhando dinheiro aqui, a gente suando, ralando, né? Passando por crise econômica, eles estão lá de boa, né? E aí então Atenas se revolta contra a liderança de Esparta, se revolta contra a liderança de Atenas, tá certo? E aí, gente, Esparta forma uma outra liga. Lembra que tinha a Liga de Delos, né? Quem era líder da Liga de Delos? Atenas. Esparta se revolta contra Atenas e Esparta forma uma outra liga para ela, com outras polis, que era aí a chamada Liga do Peloponeso, tá? Liderada por Esparta. E aí, a pergunta que eu faço para vocês: Atenas aceitou numa boa a saída de Esparta? E aí, gente, guerra de novo. Nossa, professor, mas eles acabaram de sair de uma guerra, agora eles vão fazer outra guerra? E aí uma outra guerra foi feita. Só que agora tem um agravante. Porque a guerra agora não era entre os gregos e um outro povo, era os gregos lutando contra eles mesmos. Era a liga, então veio a guerra do Peloponeso, que a gente pode dizer que é uma guerra civil. O que é uma guerra civil? Uma guerra que envolve pessoas da mesma nacionalidade. Então, nesse sentido, nós tivemos uma guerra de Atenas contra Esparta. Essa é a chamada Guerra do Peloponeso, tá? Veja bem, os gregos lutando contra os gregos. Professor, quem é que ganha essa guerra? Esparta. Esparta, né, ganhou essa guerra. Mas depois teve uma outra polis, olha só como os gregos não estavam satisfeitos com nada. Veio uma outra polis que questionou agora a liderança de Esparta, que era a cidade de Tebas. E aí Tebas ganhou de Esparta, gente, né? E aí depois, né, Atenas, que era o antigo inimigo de... Olha, nossa, professor, não tô entendendo nada. É assim mesmo, é bagunçado mesmo. Então, Atenas, que antes era inimiga de Esparta, faz aliança com Esparta para vencer Tebas. E com isso, gente, a Grécia tá um caos. As polis não estão se entendendo, né? E aí, gente, com isso, qual o resultado? Qual o resultado? Nós temos gregos lutando contra gregos lutando contra gregos incessantemente, as polis entrando em conflito uma com a outra e guerra para cá e para lá, né? Guerra do Peloponeso, depois vem guerra de Esparta contra Tebas, uma loucura. Qual o resultado disso? Fragilização. A Grécia se torna extremamente frágil, porque as suas polis não estavam mais se dando bem uma com a outra. A coisa estava feia pela Grécia, né? E aí com isso, um povo que estava lá no norte da Grécia, né? Que não fazia parte do território grego, mas estava pertinho, eles eram os chamados macedônicos. Filipe II, que era o rei da Macedônia, se aproveitou dessa fragilização da Grécia em função dessas guerras malucas internas entre os gregos. Filipe II abriu o olho e falou: esses caras aí estão frágeis, eu vou lá e vou derrotá-los facilmente. Isso aconteceu. Ou seja, os gregos, nessa maluquice de lutar um contra o outro, eles se fragilizaram, eles ficaram extremamente desprotegidos, e aí foi muito fácil para os macedônicos, Filipe II, o rei dos macedônicos, invadirem o território grego e dominarem o território grego. Aí nós podemos dizer que de fato a Grécia é dominada e acaba este período da história dos gregos, e podemos dizer por extensão que os gregos caem
a partir daí. É o fim dos gregos, da Grécia Antiga, né, gente? Porque o território continua lá, a cultura continua lá. A gente vai falar da cultura grega já já. Mas, enfim, então, nós podemos dizer que, com isso, os gregos, ó, caem. Professor, qual a causa da queda dos gregos? Repetindo, não se esqueça disso. Guerra do Peloponeso. Briga entre eles próprios. Por isso, não é exagero dizer que a morte da Grécia foi um suicídio. Alguns autores até usam metaforicamente essa ideia do suicídio, né? A ideia do chamado suicídio grego. Por que o suicídio grego? Ao invés dos gregos, dos habitantes, das lideranças das polis se unirem, eles fizeram foi brigar entre si. Com isso eles se fragilizaram e eles mesmos abriram o caminho e praticamente disseram para os macedônicos, ó, pode vir dominar a gente que a gente tá fácil. A gente não vai conseguir vencer vocês. E foi dito e feito. Então com isso nós podemos dizer que houve um suicídio grego, né? E aí acaba aquele quarto período que é o período clássico aqui, né? Que nós estamos estudando período pré-homérico, período homérico, período arcaico, que é a formação das polis, período clássico, que é esse esplendor das polis, guerras médicas e guerra do Peloponeso, com isso, o suicídio dos gregos. E aí vem o último período da história dos gregos, que é o domínio dos macedônicos. Então nós temos o Filipe II, que conquistou a Grécia, e o filho dele, ele morreu jovem, né? O Filipe II morreu jovem, e o filho dele, que era jovem também, pouco mais de 16 anos, né? Um pouco mais velho aí do que vocês, o famoso Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, que com o Alexandre o Grande, gente, ele dominou o território grego e vários outros territórios. E aí você pode estar se perguntando, ué, professor, mas você falou que a Grécia acabou. Por que tem o quinto período, que é o chamado período helenístico? E aí nós chegamos ao fim dos períodos, né? Período helenístico. Por quê, gente? Os macedônicos estavam pertinho da Grécia. Os macedônicos, eles não eram gregos, mas eles falavam grego, eles admiravam a cultura grega, eles absorviam detalhes dos gregos, eles admiravam a cultura grega. Alexandre o Grande, foi ensinado quando criança, início da sua adolescência, por um dos maiores filósofos gregos de todos os tempos, Aristóteles. Aristóteles foi tutor, foi professor de Alexandre, né? Então ele não era grego, mas admirava a cultura grega. Sabe qual o livro preferido de Alexandre o Grande? A Ilíada de Homero. Ele lia a Ilíada, a história da Guerra de Troia, né? Que nós já até falamos, aquela história do cavalo, né, de Troia. Ele lia isso, era o livro favorito dele. Então, o que acontece? Esse aqui, gente, olha o tamanho disso aqui, galera. Isso aqui é o Império de Alexandre, gente. Olha o tamanho do Império de Alexandre. Alexandre conquistou a Pérsia, né? Então, a Grécia, olha só, gente, a Grécia era isso aqui. Essa partezinha verde aqui, ó. Isso aqui era a Grécia. Aqui era a Macedônia, tá vendo? Né? Então, Alexandre o Grande conseguiu dominar tudo isso aqui num período muito rápido de tempo. Até porque Alexandre morreu muito jovem. Ele tinha pouco mais de 30 anos e morreu por causas naturais. Então Alexandre, ele conquistou tudo isso, gente, né? Então, ao mesmo tempo que o Império Macedônico, que é o Império de Alexandre, nós chamamos ele também agora, dentro da história da Grécia, de período helenístico. Por quê? Porque vem de helenismo. Lembre-se disso, galerinha. O que foi o helenismo? O helenismo é a mistura de culturas. Anota aí para você não esquecer. Helenismo, mistura de culturas. Tá legal? Por quê? Porque Alexandre ele era admirador da cultura grega, mas ele incentivou a junção, o sincretismo, a mistura da cultura grega com outras culturas, com a cultura egípcia que ele dominou, né? O Egito aqui, com a cultura dos persas que ele dominou também. Ele se casou com uma persa, ele incentivava que os seus soldados se casassem com egípcias, com persas, com pessoas de vários lugares.
dominou aqui a região dos hebreus, né? Dominou tudo isso aqui, gente. Olha o tamanho do Império de Alexandre. Mas o Império de Alexandre, ele cresceu muito rápido e foi embora muito rápido. Por quê? Porque ele morreu muito cedo. Morreu sem deixar herdeiros para assumir, né, exatamente naquele momento. E aí os seus generais dividiram o Império de Alexandre e não conseguiram dar continuidade. Esse império ele deixou de existir, ele foi sendo quebrado gradativamente. Então é um império que foi formado muito rápido, mas que acabou muito rápido. E eu quero que você não se lembre que você não se esqueça que a principal marca do Império de Alexandre é o helenismo. Tá legal? Vem de cultura helênica. Lembra? Helena, Hélade, os helenos, que eram os gregos. Então essa mistura da cultura helênica, né, da cultura grega, com o resto das culturas, tá certo? Não se esqueça disso. Com isso, galerinha, nós fechamos os períodos da Grécia. Mas eu não poderia deixar de ter... Eu sei que essa aula está um pouquinho mais longa, mas é porque a gente tem que fechar mesmo o conteúdo, né? Vou pedir sua paciência, nós já estamos terminando, tá certo? Mas eu não poderia deixar de terminar essa aula sem falar da influência do legado. A palavra legado quer dizer herança, quer dizer o que os gregos deixaram de herança para nós. Nós já falamos de alguma coisinha, né? Então, o que nós temos de herança dos gregos? Ou não necessariamente nós temos, mas os gregos deixaram de contribuição na cultura, né? Primeiro, língua e poesia. Nossa língua está cheia de palavras derivadas do grego. Várias palavras, a gente direto vê palavras que vêm do grego, os prefixos que vêm do grego, né? Por exemplo, aqui na disciplina de história, nós estamos desde o início do ano falando monoteísta, politeísta, né? Politeísta é aquele que acredita em vários deuses. Essa palavrinha é de origem grega, né? Então, com os gregos, nós aprendemos a expressar nossos sentimentos por meio da poesia. Ah, olha que legal, Homero, a Ilíada, a Odisseia, né? O teatro grego, daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre o teatro grego. Então, muito importante. Religião, gente. Mesmo sendo politeístas, os gregos imaginavam seus deuses à imagem e semelhança do homem, né? Em outro momento, quem sabe eu posso falar mais para vocês sobre os deuses gregos, né? Mas os deuses gregos, eles sempre eram tidos como a extensão do ser humano, porque os deuses gregos, eles sentiam raiva, eles sentiam amor, eles sentiam inveja, né? Eles tinham filhos com seres humanos, né? Claro que isso é uma mentalidade dos gregos, né? Não é que isso acontecia de fato, isso eram lendas, mas que os gregos tinham, os deuses do Olimpo, a mentalidade, né? Então os gregos sempre se utilizavam dos deuses para enxergar o ser humano. O ser humano era uma extensão dos deuses, né? Então os gregos, eles não eram seres... A definição dos deuses gregos é que eles eram imortais. Então a única coisa que diferenciava os seres humanos dos deuses era a imortalidade, tá certo? Porque o ser humano é mortal, os deuses não. Os deuses eram imortais, né? Mas os deuses, eles tinham sentimentos humanos, tá bem? Isso é um princípio interessante pra gente falar sobre os deuses gregos, vários deuses gregos, né? Já falamos de Atena, né, que é a deusa da sabedoria, da cidade de Atenas, Zeus, né, enfim, vários outros deuses gregos, né. As leis dos antigos gregos baseavam-se em um consenso popular, ou seja, estavam de acordo com a maioria. Então, o princípio da lei, da justiça. Teatro, gente. Sabe onde surgiu o teatro? O teatro surgiu na Grécia Antiga, né? Os mitos gregos, né, como Édipo, né, como Antígona, como vários outros, né, surgiram e deram origem à representação. Essa ideia de representar, né, de atuar. Então o teatro surge na Grécia. E é interessante que o teatro ele surge para homenagear os deuses, especificamente um dos deuses que era Dionísio, o deus do vinho e das festas e da arte, né? Então o teatro ele surge para homenagear Dionísio, né? Um dos deuses gregos. Ciências, os antigos gregos dedicavam grande parte de seu tempo na busca da compreensão dos fenômenos da natureza, pois acreditavam que o conhecimento tornaria as pessoas mais virtuosas, honestas,
corajosas e bondosas. Olha só que interessante. Então, nós podemos enumerar aqui vários pensadores gregos nas mais variadas áreas do conhecimento científico, né? Então, por exemplo, na matemática, nós tivemos vários gregos matemáticos. Na época da Grécia Antiga, matemática e filosofia andavam juntas. Então, os filósofos, eles eram também matemáticos, né? O conhecimento era holístico, né? Digamos assim, era total, era geral. Então, por exemplo, Tales de Mileto, né? Tiro aí como um dos ícones da matemática atemporal, né? Fez vários, chamado Teorema de Tales, né? Se vocês não estudaram isso na matemática, vocês vão estudar em algum momento. Tales era de Mileto, uma cidade grega, e ele era um filósofo também. Pitágoras, né? Também, então você tem essa preocupação com a matemática, vários gregos, né? Que deixaram sua contribuição nesta área. Na medicina, Hipócrates. Hipócrates é tido como o pai da medicina e também, por extensão, né, das áreas da saúde. Então, se você for, por exemplo, a uma formatura de medicina, do curso de medicina, eles fazem ali o famoso juramento de Hipócrates, né? Que era um sábio grego que se preocupava com o estudo do corpo humano. Olha só que legal, né? Na história, estamos aqui estudando história, a historiografia, a preocupação de registrar os acontecimentos, mas não só de registrar, como de investigar esses acontecimentos, né? E fazer um estudo a partir disso. Isso surgiu na Grécia com Heródoto, né? Heródoto, Tucídides, né? Vão ser historiadores, podemos dizer assim, né? Gregos antigos, filósofos. Talvez a maior contribuição, né, da Grécia seja justamente na filosofia. Você tem figuras ali, né, grandes filósofos antigos, Parmênides, Epicuro, né, e depois Sócrates, Platão, Aristóteles. Em outra aula, de repente, a gente pode dissecar o conhecimento filosófico desses, né, desses pensadores. São todos gregos, né, a preocupação de fazer perguntas. Sócrates, ele vai trazer um método, né, de fazer perguntas para gerar ideias. É o parto das ideias, né, o princípio da maiêutica na filosofia socrática. Então você vê grandes expoentes, né, que vêm da Grécia. E para a gente fechar a aula de hoje, né, as famosas Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, que era um festival religioso, tá, gente? Na época era um festival religioso. O esporte, a prática do esporte era para homenagear os deuses, né? Então, principalmente corridas e depois lutas, né? Guerra, lutas e tudo mais, que era ali, fazia parte do preparo militar, né? E da vida religiosa e esportiva. Então, as Olimpíadas, elas surgiram em Olímpia, elas eram realizadas em Olímpia, que era uma cidade grega, por isso Olimpíadas, né? E Olímpia faz referência ao Monte Olimpo, onde dentro da tradição da mitologia grega estavam reunidos os deuses gregos, né? Então era para homenagear os deuses esse festival, as Olimpíadas, que existem até hoje. Olha só que interessante, né? Claro que hoje ela ganhou outros contornos, né? Tem outra estrutura, totalmente diferente, mas ela se inspira, pelo menos, não é à toa que chama Jogos Olímpicos, as Olimpíadas, né, que vem desse festival religioso, né, da antiga Grécia. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Nós finalizamos aqui nosso conteúdo de Grécia. É este o conteúdo que vai cair na prova desta semana, né? O capítulo 8 inteiro, Grécia. Se você tiver alguma dúvida ao longo da semana antes da prova, me mande a sua pergunta pelo chat aqui no Eclass, não é? Me mande lá aqui pelo Eclass a sua dúvida e eu estarei prontamente disponível para te responder. Tá certo, galerinha? Fiquem bem. Bons estudos para vocês, boas provas e nos vemos nos nossos próximos encontros. Até mais!